Em 2021, a Rocksteady Studios e a Warner Bros. Nos entregaram não apenas uma sequência, mas uma evolução monumental no universo dos games de super-heróis. Batman Arkham City, lançado para o PlayStation 3, Xbox 360 e PC, é o título de ação e aventura stealth que expandiu de forma magistral as fundações estabelecidas por seu aclamado antecessor, Batman Arkham Asylum de 2009. O jogo pegou tudo o que havia de excepcional no primeiro e elevou a um patamar extraordinário, consolidando-se como uma obra-prima do entretenimento digital. A trama se desenvolve organicamente a partir dos eventos caóticos ocorridos no Asilo Arkham. Essa crise anterior serviu como o pretexto perfeito para o enigmático e sinistro professor Hugo Strange implementar seu grande projeto, Arkham City. Sobre a fachada de uma solução de segurança, bairros inteiros da histórica Gotham foram murados e transformados em uma gigantesca prisão a céu aberto, para onde os criminosos mais perigosos foram transferidos. Contudo, as verdadeiras intenções de Strange eram muito mais sombrias, utilizando a superprisão para confinar também seus desafetos pessoais, prisioneiros políticos e qualquer um que detivesse seus segredos sobre o misterioso Protocolo 10. Essa nova cidade representa um perigo iminente para toda Gotham, uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir, gerando fortes críticas e oposição. O jogo nos coloca no centro desse barril de pólvora. Anunciado durante a Spike Video Game Awards, o projeto contou com o retorno do lendário roteirista Paul Dini e das vozes icônicas de Kevin Conroy como Batman e Mark Hamill em uma das performances inesquecíveis como o Coringa. Apresentado em uma perspectiva de terceira pessoa, o game nos mergulha na missão do Cavaleiro das Trevas para desvendar os segredos de Strange, ao mesmo tempo em que a ágil Mulher-Gato se torna uma personagem jogável, adicionando uma nova camada à exploração e ao combate. Arkham City foi recebido com aclamação universal pela crítica especializada, que exaltou seu enredo complexo, o desenvolvimento profundo de seus personagens, a trilha sonora atmosférica e, claro, seu sistema de combate revolucionário. O site, agregador de notas Metacritic, o classificou como o segundo jogo mais bem avaliado de 2011, um feito notável em um ano repleto de grandes lançamentos. A obra colecionou prêmios, incluindo o cobiçado título de Jogo do Ano, e solidificou a franquia que, mais tarde, receberia a prequela de Batman Arkham Origins em 2013 e a aguardada sequência, Batman Arkham Knight, em 2015. Mas como é, de fato, ser o Cavaleiro das Trevas nessa cidade tomada pelo caos? A jogabilidade expande o arsenal do Homem-Morcego com novos equipamentos essenciais, como a bomba de fumaça para fugas estratégicas e um detector de sinais de transmissão para rastrear comunicações inimigas. A visão de detetive foi aprimorada, permitindo uma análise tática ainda mais detalhada do ambiente e dos adversários. Mais do que apenas novos brinquedos, o jogo aperfeiçoou o já revolucionário sistema de combate Free Flow. Não se trata apenas de apertar botões, mas de uma fluência ritmada de ataques, contra-ataques, esquivas e o uso integrado de acessórios em pleno confronto. Arkham City elevou essa mecânica ao aumentar a variedade de inimigos, exigindo que o jogador pensasse estrategicamente, tornando cada luta uma oportunidade para expressar maestria e criatividade, a verdadeira essência do Batman. Concomitante a isso, tivemos um sistema predador e detetive cada vez mais refinado. O vilão Charada, em particular, ganha um destaque nesse universo, espalhando armadilhas mortais e reféns por toda a cidade. Desvendar seus enigmas se torna quase um jogo paralelo, com cada pista levando a desafios ainda mais elaborados, estendendo a experiência por cerca de 40 horas para aqueles que realmente buscam completar tudo. No enredo, o então prefeito Quincy Sharp, manipulado por Strange, autoriza a criação de Arkham City. A única regra imposta aos seus habitantes é clara: eles não podem tentar sair. Bruce Wayne, em sua persona pública, se opõe veementemente ao projeto, liderando uma espécie de partido anti-Arkham.
Durante uma coletiva de imprensa nos portões da cidade-prisão, ele é capturado pela força de elite Tiger a serviço de Strange. De forma chocante, o vilão revela saber que Bruce Wayne é o Batman e o ameaça, afirmando que qualquer interferência em seus planos resultará na revelação de sua identidade secreta ao mundo. Após ser jogado dentro de Arkham City, Bruce rapidamente veste seu traje e a verdadeira caçada começa. E que tipo de inferno seria Arkham City sem sua galeria icônica de lunáticos? O jogo é um verdadeiro deleite para os fãs, um grande júbilo que permite interagir com uma vasta gama de personagens. Vilões do primeiro game, como Coringa, Bane, Zsasz e Era Venenosa, retornam, enquanto outros fazem sua estreia triunfal na série, como Senhor Frio, Chapeleiro Louco, Pinguim, Pistoleiro e o misterioso Rush. Referências a outros adversários como o Espantalho e o Máscara Negra enriquece ainda mais a mitologia. Além dos vilões, temos participações marcantes de aliados como Robin, a jornalista Vicky Vale e a complexa Talia al Ghul, cada um desempenhando um papel crucial na narrativa. A trama se desenrola de maneira impecavelmente organizada. A progressão do enredo é extremamente satisfatória, mantendo o jogador vibrado a cada novo acontecimento, com reviravoltas e revelações que prendem a atenção do início ao fim. Já é possível notar uma nova faceta do Batman nesse jogo. Ele está visivelmente cansado da interminável batalha contra o crime, mas se vê totalmente acorrentado a ela. Sua relação com os membros da Bat-família já demonstra sinais de tensão e desgaste, e o Cruzado encapuzado parece mais disposto do que nunca a se sacrificar para encerrar a escalada da violência que, de certa forma, ele mesmo ajudou a criar. O jogo explora a dualidade como tema central, indo além do conflito entre vilões e heróis. Podemos observar isso na Mulher Gato, dividida entre o alto interesse e seu afeto por Batman. No Senhor Frio, um gênio motivado por amor, mas que usa métodos monstruosos. E no próprio Batman, que enfrenta o peso de seu código moral contra a tentação de finalmente quebrá-lo constantemente. A forma como tantas subtramas, personagens e acontecimentos se entrelaçam com o plot principal é magistral. Isso confere uma sensação constante de organicidade para toda a história, mantendo o jogador focado e imerso. Completar a missão secundária não desvia o foco, pelo contrário, adiciona nuances, aprofunda motivações e amarra melhor todos os pontos da narrativa. Paul Dini, mais uma vez, acerta em cheio ao criar um roteiro carregado de drama, peso e reflexão. Os gráficos, a jogabilidade e as features e cada aspecto técnico do jogo representavam o ápice do que era possível na época de seu lançamento. O level design é primoroso, criando um mundo imersivo com excelente variação e densidade em cada distrito e missão. Planar pelos céus da área mais perigosa de Gotham é simplesmente uma experiência incrível. Embora não possua o mesmo charme gótico e claustrofóbico do Asilo Arkham, a cidade pulsa com sua própria história sombria. É possível ver nas ruas a arquitetura opressora e a narrativa ambiental, como áreas dominadas por diferentes vilões que refletem a personalidade de seu dono, ou encontrar o beco do crime, onde o jogador pode prestar um momento de respeito no local da morte dos pais de Bruce, um detalhe de um peso emocional imenso. As cenas desse jogo são profundamente impactantes e mergulham na psique de seus personagens de forma primorosa. A relação de Bruce com a memória de seus pais e o trauma de suas mortes é amplificada de maneira sublime e artística. Sua conexão com outros personagens é construída muitas vezes de forma sutil, como quando ele verbaliza que prefere sacrificar tudo a perder a mulher que ama, ou quando demonstra que, apesar de todo o calvário e sofrimento, jamais abandonará seu rígido código moral. A escolha de Sofia que Batman precisa fazer ao longo da trama é uma das mais bem elaboradas de toda a história do herói, em qualquer mídia do universo. Mas como uma história tão grandiosa poderia terminar? O Coringa está simplesmente irretocável. Seu plano, embora caótico na superfície,
é metodicamente executado com pistas e armadilhas deixadas ao longo do jogo que constantemente colocam o Batman em posição de vulnerabilidade ou desvantagem. O desfecho dessa jornada é altamente simbólico e poético. A icônica imagem do Batman no final, em referência a Caim e Abel, é uma pietà moderna e sombria, simbolizando o fim de um ciclo, o fracasso de Batman em salvar o crime de si mesmo e o fardo eterno que ele carregará. Seu silêncio sepulcral diante da polícia e dos repórteres, acompanhado pela trilha sonora melancólica, cria um dos momentos mais poderosos e contemplativos da história dos videogames. O Homem-Morcego termina sua jornada com uma penitência que vai muito além do que poderíamos supor, deixando o jogador com um sentimento agridoce de vitória, mas principalmente de pesar. Tudo isso faz de Batman Arkham City um jogo perfeito e, indiscutivelmente, o melhor de sua franquia até aquele momento e até hoje. Poucos jogos alcançam um espetáculo tão sinérgico, com tantas qualidades elevadas a um nível de polidez impressionante, tornando difícil até mesmo determinar qual é o seu principal atributo. Foi, sem dúvida, um dos maiores títulos da 7ª geração de consoles, sendo lembrado e reverenciado até hoje por sua percepção aclamada e sua eterna contribuição para o gênero de ação e para os jogos que o sucederam. E para finalizar, eu peço que você se inscreva, deixe seu like e, por favor, comente. Vai ter muito mais vídeo da série Arkham City de Batman de uma maneira geral no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço.